Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar então como eu fiz a surpresa de aniversário pro meu noivo. O que acontece? Como o tempo estava muito apertado, eu só filmei para poder narrar em cima. Então vou mostrar para vocês como que eu fiz o bolo, a receita dele e alguns contratempos que acabou acontecendo durante os preparos. O que acontece? Meu noivo estava de aniversário dia 31 de março e eu já vinha planejando fazer uma festa surpresa para ele já faz mais de um mês. Pela questão da pandemia, eu sabia que iria convidar apenas 2 amigos dele, pelo simples fato de que esses 2 amigos dele trabalham juntos, ou seja, os 3 trabalham juntos no mesmo lugar ali, estão sempre juntos, estão sempre em contato. Em segundo, não teria como chamar mais pessoas, primeiro pela pandemia e segundo pela questão financeira. Na segunda-feira ao meio-dia, eu peguei o celular dele e mandei o contato desses amigos para mim, né, pelo meu WhatsApp. Eu pensei na quarta, quando eu tiver certeza que vou conseguir encomendar o salgadinho e coisa, eu convido eles. E o que acontece? Na terça-feira à tarde, eu fiz a massa de bolo, eu fiz o recheio do bolo. E na terça-feira à tarde, ele me avisou que na quarta, no dia 31 de março, não teria expediente, ou seja, ele não precisaria ir trabalhar. E aí então eu pensei, bom, não tem como eu planejar como eu organizar uma festa surpresa pra ele se ele vai estar em casa. Eu contei pra ele. Então, o que eu tava planejando não deu certo, porque eu ia fazer a surpresa de aniversário pra ele, mas ele vai ficar em casa amanhã, não vai trabalhar. Era isso. Eu comecei a fazer o bolo. Tem um bolinho. Por isso você chegou e tinha aquelas coisas lá. E deu errado. Era isso, eu só queria ver a sua reação. Aí ele convidou os amigos dele. Na quarta-feira à tarde ele conseguiu encomendar os salgados. E quando eu fui bater o chantilly para confeitar o bolo em si, né, para passar o chantilly no bolo, na torta, eu acho que pelo chantilly ter congelado, ele não pegou ponto de jeito nenhum. Eu acredito que seja por ele ter congelado, né? Porque para bater o chantilly tem que estar bem gelado. Então eu acabei deixando no congelador e saí comprar umas outras coisas que precisava. E aí foi o tempo que ele congelou. Isso já era quase 5 horas da tarde. Eu pensei, bom, eu preciso confeitar o bolo, o que eu vou fazer? Aí a gente foi correndo comprar numa lojinha própria de doce, comprar o chantilly. E eu achei já o chantilinho pronto. Então eu acabei comprando esse chantilinho. Cheguei em casa, bati com a água bem gelada, pegou o ponto super rápido, super fácil. E aí eu confeitei, né? Coloquei o corante do jeito que eu queria, o corante laranja e preto, que representa as cores do Naruto. E fiz. Essa parte eu não filmei pra vocês, porque o pessoal ficou de chegar aqui entre 6h30 e 7 horas. O que ficaria super corrido ainda ter que parar pra filmar. E aí, pra esse recheio, eu fiz ele um pouco diferente. Eu fiz um creme de coco, que vai uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, a mesma medida do creme de leite, que são 200 ml. Vai a mesma quantidade de leite e uma colher de sopa de maisena. O leite coloca 2/3 na panela já para misturar e 1/3 deixa separado para poder dissolver a maisena no leite. E aí em seguida eu coloquei mais ou menos uns 30 gramas de coco ralado e levei pro fogo. E aí eu misturei até ele engrossar bem. Como aqui em Resende o meu noivo foi no mercado e não encontrou abacaxi em conserva, que é o que vem nas latas normalmente, eu acabei pedindo para ele comprar o abacaxi, a fruta em si. E aí eu descasquei, tirei o caroço e, se não me engano, foram 365 gramas de abacaxi que eu utilizei, cortadinho. E usei 6 colheres de sobremesa de açúcar. Essa quantidade de açúcar varia dependendo do abacaxi, se ele for mais doce ou mais cítrico, né, mais azedinho. E como esse abacaxi que eu utilizei ele já estava mais doce, eu não coloquei tanta quantidade, tá? Coloquei a quantidade de água, eu coloquei a olho. Eu coloquei o suficiente para tapar os abacaxis. E também levei pro fogo.
Depois que ferveu, eu deixei mais uns 15 minutos, mais ou menos. Quando ficou pronto o abacaxi, separei o líquido do abacaxi, deixei escorrer um pouco. E essa calda que ficou da fervura do abacaxi, eu reservei para poder regar o bolo depois para ficar mais molhadinho. Eu fiz o pão de ló. Essa receita de pão de ló foi a minha mãe que me ensinou, que precisa então de 4 ovos, 1 xícara de leite, 2 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, fermento em pó. E o processo então, como é que é? Primeiramente a gente começa separando as claras das gemas, e em seguida bater as claras. O ponto dessas claras é quando você vira o bolo e as claras não caem, tá? Elas ficam num pico mais duro. Em seguida, eu adicionei as gemas, dei uma leve misturada só para incorporar as gemas nas claras em neve. Em seguida, então, eu adicionei 2 xícaras de açúcar e também eu misturei só até que tudo se incorporasse, né? Tudo se misturasse, ficasse homogêneo. E até então, até esse processo tanto das claras em neve até a adição do açúcar, eu bati na batedeira. E a partir daí, quando adiciono então as 2 xícaras de farinha, eu comecei a misturar com fouet, porque é importante não misturar muito, não bater muito a massa quando se adiciona a farinha, porque isso vai fazer com que desenvolva o glúten e a massa fica muito mais pesada. Então, com o fouet, eu fui misturando de baixo para cima até incorporar. Em seguida, eu coloquei o leite, porque vai ver que com a adição da farinha fica difícil de ter uma massa mais homogênea, então eu adiciono o leite para facilitar esse processo. E por último, então, eu adicionei 1 colher de sobremesa de Royal. E de novo, eu misturei com maior delicadeza de baixo para cima. Com tudo pronto, então coloquei na forma, na assadeira, e levei ao forno por mais ou menos 40 minutos. Para o processo então da prensagem, eu desenformei o bolo e fui cortando as camadas. Colocar na forma, regar um pouco com a caldinha de abacaxi para deixar o bolo mais molhadinho. Adiciono o recheio. Eu adicionei primeiro o de creme de coco. Aí eu cortei mais uma fatia de bolo, né, mais um pedaço. Coloquei em cima, reguei novamente. Coloquei os abacaxis picados e coloquei também o restante do creme de coco por cima do abacaxi. E a última camada, então, eu coloquei por cima desse último recheio e reguei pouco. E aí tanto o creme de coco quanto o de abacaxi, eu deixei ele esfriar em temperatura ambiente. Então eu fiz isso à tarde, era mais ou menos umas 4 horas da tarde. E só no dia seguinte, pela manhã, que eu fui prensar o bolo. Por que eu reguei pouco? Porque essa última camada, ela vai servir de base no momento que a gente desenforma, né? Porque a última camada tá aqui, né, dentro da forma. No momento que desenforma, ela fica assim. Então, ela passa a ser a base. Então, ela não pode ser muito úmida, porque ela precisa ter maior estrutura para segurar as outras camadas. Fechei bem e coloquei na geladeira. Deixei mais ou menos umas 5, 6 horas dentro da geladeira. E com o chantilinho, e então eu enfeitei, né? Eu confeitei o bolo / torta. Eu vou deixar aqui algumas fotos, porque eu não consegui filmar esse processo. Fale sobre sua festa de aniversário. Surpresa, mas nada surpresa. Eu gostei, deu muita correria no início ali, né? É bom receber visita. Correria pra caramba. Só isso. Acho que eu saí uns 4 dias. Você foi me levar pro centro pra comprar o chantilly que tinha dado errado. Aí o salgadinho tinha saído pra entrega, aí você voltou pra casa. Aí você foi me buscar, aí você veio me deixar em casa. Aí depois você saiu de novo pra comprar mais refrigerante. E imprimir o topo do bolo lá. Gasolina pra tacar, né? Ficou muito gostoso o bolo, né? Muito bom. Posso casar? Fudelinho. Então tá bom. Mais uma coisa. Como você está se sentindo com um ano mais de experiência? Velho. Então tá bom. Tchau. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau. Opa, voltando. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal.